Olá, iniciando oficialmente a nossa quarta aula da disciplina de saúde coletiva. Vamos hoje, Ontem a gente falou sobre a criação do SUS e a formação e todo o processo em que isso ocorreu, Até chegar ali, passeamos pela história, até chegar na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que deu origem à criação do SUS. E agora nós vamos falar sobre as fases da história da doença, O histórico da doença para a gente compreender como é que a doença se instala e aonde nós podemos atuar para evitar que esse processo ocorra. A fase inicial da história, ela é aquela fase de suscetibilidade, onde o ser humano ele encontra-se em vulnerabilidade. Então, nessa fase, a doença ela não se instalou, a doença sequer existe. O que existe ali é a possibilidade do adoecimento frente à exposição que aquele indivíduo se encontra. Um exemplo, quando ocorre a enchente do Rio Acre, aquelas pessoas ficam expostas a agravos. Então, ali se inicia a fase inicial, que é quando o ser humano está exposto a condições que podem levá-lo ao adoecimento. Depois nós temos a fase patológica. Na fase patológica é a fase pré-clínica. É quando o micro-organismo já entrou em contato com o ser humano, com o indivíduo, com o hospedeiro, e a doença ela está num estágio de ausência dos sintomas, mas ela já está instalada. E o organismo ele já começa a apresentar algumas alterações relacionadas aos patógenos, Como, por exemplo, quando você é picado pelo mosquito da dengue. Geralmente, dias depois, você, o processo inicial ali da doença, você acorda indisposto. Não necessariamente você já apresenta, você é picado pelo mosquito e já apresenta uma febre de 40 graus, a plaqueta já cai. Não é assim. O teu organismo vai tentando te defender até chegar um momento que os sintomas da doença já começam a aparecer, já se instala ali e você já começa a sentir as primeiras modificações no seu organismo. Depois nós temos a fase clínica da doença. É quando a doença ela já está no estado mais avançado e ela tem diferentes graus, de acontecimento. Então, assim, o indivíduo ele já está apresentando a doença e essa doença pode se manifestar de uma maneira branda, de uma maneira grave ou até mesmo de uma maneira leve. E aí nós temos a fase de incapacidade residual, que é quando a doença ela pode progredir levando esse indivíduo para o óbito, ou quando as suas alterações não se estabilizam, tá bem? Essa é a fase de incapacidade residual. Aí na atribuição do técnico de enfermagem, aqui para a gente trabalhar na identificação de prevenção e controle dos problemas e situações relacionadas à saúde, nós podemos analisar alguns fatores, Os fatores que determinam a doença. E nós temos fatores endógenos. Esses fatores aqui, determinam o quadro da ecologia da doença. Então, ele acontece dentro do organismo, estabelece aqui, a receptividade do indivíduo. Então, nos fatores endógenos, pode ser por herança genética, por uma disfunção anatômica ou fisiológica do organismo desse indivíduo, pelo estilo de vida que ele tem, E aqui nas classificações, nós podemos colocar aqui, como biológico, tendo as bactérias e os vírus. Como agente químico, podemos colocar aqui a translocação dos cromossomos, que é um exemplo, É a síndrome de Down, quando os cromossomos eles foram translocados ou ele vem num número a mais. Eventos físicos, eventos químicos, pode ser nutrientes, drogas, gases, fumo, álcool. Eventos físicos, radiação, atrito ou impacto de veículo locomotor. E tem também os eventos psíquicos, ou psicossociais, que é ocasionado pelo estresse, desemprego ou o trabalho excessivo. Uma das principais patologias agora das pessoas que trabalham na área da saúde é a síndrome de Burnout, que é uma patologia associada ao excesso de trabalho e ao estresse ocasionado por esse trabalho.
Então, esses exemplos são exemplos de fatores exógenos. Então, vamos lá. A doença pode se instalar tanto por fatores endógenos quanto por fatores exógenos. Fatores endógenos é o que já nasce com a pessoa. Pode ser uma predisposição genética, pode ser por alguma disfunção anatômica, ou pode ser por alguma disfunção na fisiologia do organismo, ou até mesmo pelo estilo de vida. Os fatores exógenos, né, são fatores que podem ser ambientais, biológicos, físico ou social. Aí logo aqui abaixo está a classificação que eu já falei para vocês. E aí nós trabalhamos com a prevenção. O que é prevenção? Prevenção é a atuação de saúde antes que a doença ocorra. Se a doença já está instalada, houve uma falha no momento da prevenção. Então, a prevenção é você se antecipar à doença. Se a doença já está instalada, não é mais prevenção. Ali já é medida de contenção. A prevenção, nós trabalhamos para prevenir que a doença ocorra. Então, a prevenção vai ser uma ação antecipada que tem o objetivo de interceptar ou de anular a evolução de uma doença. Então, a prevenção não é só para evitar o aparecimento da doença, mas é também para interromper o processo da doença em que já se instalou no nosso organismo. Então, a gente trabalha tanto para não deixar que ela se instale, para não deixar que ela ocorra, como também para não deixar que ela evolua. Os níveis da prevenção são prevenção primária, que é quando nós colocamos aqui ações dirigidas para a manutenção da saúde. Então, vamos lá. Na prevenção primária, eu estou falando de educação sexual. Para eu prevenir as istes, né, as doenças ali infecciosas que são sexualmente transmissíveis, nós fizemos várias palestras orientando as pessoas a fazerem o uso do preservativo. Isso é prevenção primária, é antes da situação se instalar. Prevenção secundária, ela visa a prevenção para que a doença não progrida. Então, aqui, o paciente, mesmo sabendo, tendo acesso à informação, ele foi contaminado, se expôs ao agravo e foi contaminado. A partir desse momento, ele entra na prevenção secundária. Nós vamos tratar a patologia para que ela não se agrave dentro do organismo do paciente, levando o paciente a uma complicação maior. Se ainda assim, né, o paciente evoluir, nós entramos na prevenção terciária, que é quando a gente faz uma ação que se dirige para a fase final do processo. E aqui a gente visa reabilitar o nosso paciente. Tá? Então, na prevenção primária, nós trabalhamos estratégias de promoção à saúde. Então, são destinados para manter o bem-estar e não visa nenhuma doença. Aí, nisso nós podemos citar educação sanitária, alimentação e nutrição adequada, habitação adequada, emprego e salários adequados, condição aqui para a satisfação das necessidades básicas do indivíduo. Então, a gente está falando de cidadania. E aí, a gente ainda na prevenção primária, nós podemos falar sobre a proteção específica, né? Que é quando inclui aqui uma medida para o aparecimento de uma determinada doença. Aí aqui a gente está falando de imunização, exames pré-natal, quimioprofilaxia. Professora, o que é uma quimioprofilaxia? Digamos que o paciente se expôs, né? E pode ser que tenha adquirido o vírus do HIV. Então, antes dele positivar para HIV, nós já entramos com a medicação, um kit de profilaxia, para que ele não desenvolva a patologia. E também nós temos aqui, a fluorretração da água, né, o tratamento da água, e a eliminação da exposição aos agentes, trabalhando aqui, né, saúde ocupacional. Aí nós temos na prevenção secundária, deixei aqui para vocês de exemplo, né, alguns inquéritos aqui de descoberta no caso da comunidade. Então, foram realizados exames periódicos individuais para a detecção do processo precoce de casos, né? E aí, a partir daí, a gente trabalha com isolamento para evitar a propagação das doenças. E entramos com um tratamento para evitar a progressão da patologia. Então, aqui na prevenção secundária, entra aí também o protocolo COVID, né? Que é
uma atuação ali do governo, política pública, para que a doença não se alastre. Na prevenção terciária, nós trabalhamos com a reabilitação do indivíduo. Então, aqui na reabilitação entra fisioterapia, terapia ocupacional, emprego, né? Professora, eu nunca vi isso não com o SUS, assim, dar emprego para as pessoas. Ele não consegue um emprego para você, mas ele cria aquele programa de gratuidade, né? E o programa de gratuidade, ele te capacita para fazer vários cursos, em que a partir desses cursos de capacitação, você tenha chances de conseguir um emprego ou de abrir um negócio próprio. Então, ele te traz melhores condições de trabalho, né? Principalmente para o deficiente, quando foi criada ali a lei de portadores de necessidades especiais, quando uma empresa contrata uma pessoa que porta alguma necessidade especial, ela paga menos encargos. Então, já tem aí uma lei que incentiva as empresas a contratarem pessoas que têm necessidades especiais, dando a elas dignidade. Educação para o público, né, para aceitação dos deficientes, então ali entrou a lei da inclusão. Antes a gente tinha uma escola separada só para pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Hoje não. Hoje a criança ou o adulto com alguma deficiência, ele entra numa escola normal e é colocado para ele um cuidador. E esse cuidador atende às necessidades dele, mas ele ingressa no ensino regular. E tem também as próteses e as órteses, né? Aqui em Rio Branco tem uma fábrica, aqui na Nova Estação, que faz esse processo. É um processo completamente artesanal. Então, essa pessoa, ela trabalha para o SUS fabricando sob medida. Então, mede ali a perna do paciente, o braço, e fabrica uma prótese ou uma órtese, né, específica que é para aquele paciente. Na atenção básica aqui, a gente tem uma maneira de organizar, né? E essa forma de organização, segundo o Paim, ele falou que é uma maneira de se organizar pelos meios de trabalho, que nós podemos utilizar as práticas no processo de trabalho para a saúde. Então, aí entra a saúde do trabalhador, saúde na escola, né? Antes, a escola não se preocupava se você estava vacinado, se você não estava. No máximo, se você tivesse doente, você não iria para a aula e pronto. Hoje não, hoje a escola já se preocupa com educação e saúde, porque a rede se estruturou e se organizou. Hoje, para você matricular alguém, você precisa da carteira de vacina dessa criança para poder ingressar no serviço de escola, né? Nós temos também um modelo assistencial que é o médico privatista, né? E esse modelo ele é voltado para a demanda espontânea, só que ele é predominantemente curativo, então ele não investiga, ele cura, fecha diagnóstico e já inicia o tratamento. Esse é o modelo médico assistencial privatista. Aí nós temos o modelo sanitarista. No modelo sanitarista, a gente vai concentrar toda a nossa atenção no controle de alguns agravos, tá? E esses agravos, eles vão estar determinados dentro de um grupo de risco, tá? E esse grupo de risco, se adoecer desse agravo, ele pode morrer. Então, a gente trabalha através das campanhas e propagandas especiais na saúde pública. Então, nós temos uma medicina curativa e nós temos uma medicina sanitarista. E nós ainda temos o modelo da vigilância de saúde. O modelo da vigilância de saúde, ele diz o seguinte: são os serviços que estão voltados para a necessidade da saúde identificados na comunidade mediante a estudos epidemiológicos. Então, a vigilância, ela faz a supervisão de todos os agravos e onde estão esses agravos e, a partir daí, comunica ao modelo sanitarista para ver qual é a atuação que nós temos que fazer ali naquela unidade. Por exemplo, foi descoberto um foco de dengue aqui no bairro Nova Estação. Né? Os agentes de endemia passaram, fizeram a visita e observaram que várias pessoas daqui desse bairro estão com dengue e encontraram vários focos. Então, isso aqui é vigilância em saúde. Aí passa esses dados para a secretaria e a secretaria vai desempenhar ações para controlar esse foco epidemiológico aqui
no bairro Nova Estação. Aí eles podem marcar mutirão no final de semana, isso é só um exemplo, tá, gente? Podem marcar um mutirão no final de semana com a população, ou pode até mesmo chamar todos os profissionais da área da saúde para um final de semana, a gente trabalhar a educação em saúde, intensificar a educação em saúde e as visitas, porque algumas famílias trabalham o dia todo, então os agentes não têm como fazer a visita no final de semana, agendado, né? Toda a equipe vai lá e faz uma busca ativa nesse bairro, tentando eliminar ali todos os focos. E a secretaria ainda manda jogar veneno ali naquele bairro para ver se diminui ali o foco, tá? Então isso são medidas de política preventiva. Na atenção primária, nós vamos trabalhar com algumas situações. A atenção primária ela ficou com o seguinte, ó. Ela se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e também no coletivo. Então, ela abrange promoção e proteção à saúde. E ela também previne os agravos, faz diagnóstico e realiza tratamento. E também a reabilitação e a manutenção da saúde. Então, o posto de saúde, ele tem que ter tudo isso. Você tem que conseguir lá um tratamento preventivo. Então, vamos lá, eu não quero engravidar. No posto de saúde, você vai encontrar o planejamento familiar. Não, eu quero engravidar. No posto de saúde tem um planejamento familiar também para te orientar. E aí, se você tiver alguma dificuldade, você ingressa em planejamento familiar e o SUS ele te coloca para fazer um tratamento para que você possa engravidar. Mas aí eu estou grávida. O que o SUS disponibiliza para mim no postinho? Pré-natal. Tive meu bebê. O que o SUS disponibiliza para mim e para o meu bebê? No primeiro momento, para a puérpera, vai ser oferecido para ela a visita puerperal. Para o bebê, teste do pezinho, né? Teste ali da orelhinha, do coraçãozinho, da linguinha e também orientação para amamentação, vacinação e puericultura. Tudo isso no postinho de saúde. Então, a gente tem todas essas estratégias para atender às necessidades. E o pré-natal, mais o PCCU e tudo que a gente encontra no posto é só alguns exemplos do que o SUS disponibiliza para a gente através do programa de estratégia em saúde da família. Aí, dentro da atenção básica aqui, ó, nós temos o Programa de Estratégia de Saúde da Família, o ESF, e ele tem o objetivo de qualificar o atendimento aqui ao indivíduo e à sua família. Então, a ideia fundamental é atingir a qualidade na saúde da população, partindo de um indivíduo e se estendendo todos os seus efeitos positivos para o atendimento prestado à coletividade. Aí vamos lá. Nós temos aqui algumas áreas estratégicas para atuação do técnico de enfermagem no território nacional. Pode trabalhar com eliminação da hanseníase, pode trabalhar com o controle da tuberculose, pode trabalhar com saúde do idoso, pode trabalhar com saúde bucal, pode trabalhar com controle de hipertensão arterial, controle do diabetes, eliminação da desnutrição, como, professora? Lá na puericultura. Programa Nacional de Imunização na salinha de vacina, saúde da criança e saúde da mulher. Tudo isso aqui é estratégia de saúde da família. Então, a estratégia aqui, ó, é tida como uma representação de uma expansão de qualidade da atenção básica. Ele melhorou o processo de trabalho, ele trouxe capacitação para os profissionais, ele potencializou a assistência básica, né? Desde quando, professora? Desde 2013, lá com o ministro José Serra, que foi quando ele cria o manual de humanização e ele torna a assistência de maior qualidade, porque até então, antes disso, nós tínhamos essas estratégias, mas elas não eram tão fortalecidas. Então, a partir de 2013, essa estratégia ela teve um fortalecimento também com a criação ali das farmácias populares. Então, a gente já tem como trabalhar. Antes faltava muito medicamento. Depois da política do genérico, os medicamentos hoje eles não faltam. Às vezes você vai no posto, não tem um medicamento X, mas aí uma semana o medicamento já está lá. Às vezes no dia seguinte a medicação já está à disposição. Ou você vai em outra unidade, eles te encaminham para outra unidade. Às vezes não tem naquela unidade, mas não falta mais medicamento
como faltava antes. Então, como é que ficou dividido aqui, né, essa política para a gente atender na atenção primária? Então, são necessárias para promover essa equipe da atenção primária uma equipe multiprofissional. E essa equipe multiprofissional ela vai ficar responsável por, no máximo, 4.000 habitantes. Então, sendo a média aqui, 3.000 habitantes com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Essa equipe vai ter que ter um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde para trabalhar. E vai atender 4.000 pessoas ou 150 famílias. Aí vamos lá. O número de ACS, cada ACS ele tem que cobrir uma população cadastrada de, no máximo, 750 pessoas. Então, cada ACS tem pessoas cadastradas na sua rede, na sua área, 750 pessoas. E dentro da atenção básica, eu tenho que ter 12 ACS por equipe. Então, são os agentes comunitários de saúde que fazem ali o cadastramento dessas pessoas dentro da estratégia da saúde da família. Então, o enfermeiro e o médico têm como fazer uma busca ativa. Daquelas 4.000 pessoas que eu tenho, quantos deles são idosos? Quantos deles são crianças? Quantos deles são adolescentes? Quantos delas são mulheres que estão no período de fazer o PCCU? Quantos deles são mulheres que estão amamentando? Né? Quantos deles são pessoas que estão desempregadas? Então, a gente faz todo esse levantamento. E é por isso que quando o ACS vem na nossa casa, ele faz aquele 1 milhão de perguntas, né? E são perguntas que às vezes a gente considera até invasiva. Pergunta quanto você ganha. Parece a pesquisa do IBGE. Né? Eles fazem aquele levantamento que é para colocar tudo isso na estratégia de saúde da família, para trabalhar com você nos diversos âmbitos do quesito saúde coletiva. Aí a nossa atribuição aqui da enfermagem, nós participamos de todas as atividades de assistência básica, nós realizamos procedimentos e esses procedimentos são regulamentados no exercício da nossa profissão, dentro da unidade que nós trabalhamos e quando for indicado, nós podemos fazer também no domicílio e nos demais espaços comunitários. Então, nós podemos montar uma feira de atendimento numa escola. Nós podemos prestar assistência na casa do paciente, né? Nós podemos fazer dentro da unidade de saúde, ou um dia que a gente monta, né, uma tenda de atendimento, pode ser assim também. Nós realizamos ações de educação e saúde e montamos grupos específicos, tá? Como, por exemplo, o grupo da gestante, o grupo do idoso, o grupo dos adolescentes, para a gente estar trabalhando outras questões. E as famílias em situações de risco também nós cadastramos todas, tá? Participamos do gerenciamento dos insumos que vem para o posto de saúde, tá? E observamos tudo que é necessário para que aquele posto funcione da melhor maneira possível. Então, nós solicitamos também para a secretaria. Nós podemos trabalhar com hanseníase, né? E a hanseníase no Brasil, ela é uma doença que foi trazida pelos colonizadores portugueses e chegou no Brasil em 1500. Então, essa palavra sempre estava associada à sujeira. Então, ele trazia com a pessoa que tinha hanseníase, ela era afastada do convívio social, porque ela tinha um cheiro, um odor característico que era associado à podridão. E o seu tratamento era realizado em uma instituição chamada de leprosários, bem afastado dos centros urbanos, para que o doente ele não tivesse o convívio com a população em massa. E nós já sabemos que o isolamento social ele traz uma doença psicológica, né? As pessoas entram ali em depressão. Então, essas pessoas elas sofreram muito preconceito. Se a gente conversar até hoje com pessoas que tiveram hanseníase, né, há 50, 60 anos atrás, as histórias são desumanas, né? Inclusive, assim, de abandonar criança na floresta porque não tinha condições de tratar. Só que aí no século XX, né, a palavra foi mudada para hanseníase, não é mais chamada de lepra, que significa, tá, o hemorrense que descobriu e mudou. Foi um médico norueguês aqui, que descobriu qual era a bactéria que causava a doença. E aí ele colocou essa doença como sendo uma doença infecciosa, que ela é
crônica e degenerativa. E ela é causada pelo Mycobacterium leprae. Afeta o quê? Os nervos e a pele. E é transmitida através das gotículas de saliva que nós espirramos, tossimos ou falamos. E pode também ser transmitida pelas lesões da pele. Só que isso é mais raro. E a principal fonte de infecção é o doente, né? Então, ele apresenta aqui, ó, Me perdi aqui, ó. Principalmente, né, a infecção aqui, quem transmite é o doente nas formas contagiantes. Então, ele está aqui na forma contagiante, ó, Vishorion e Dimorpha. Porque ele possui, nesses casos, grande carga de bacilo e podem facilmente eliminá-los. Aí, como é que a gente faz, né? Tem aqui, ó, para apresentar aqui, ó, as formas diferentes, o paciente vai apresentar, ó, quando ele está com muitos bacilos, né, os bacilos se subdividem. Então, ele entra na fase Dimorpha e Vishóvia. Então, eles são mais graves e exigem um tratamento mais longo. E esses pacientes são capazes de transmitir a doença, tá? Porque surge uma grande quantidade de bactérias. Quando ele está na outra fase da doença, né? As suas manifestações aqui de transmissibilidade são relacionadas à forma e à apresentação da doença. Então, a forma que a doença se apresenta, ela pode ou não deixar sequela no paciente. E esse tratamento, ele é realizado pela Secretaria de Vigilância Epidemiológica. Quando você é diagnosticado com hanseníase e o diagnóstico é realizado no postinho de saúde, automaticamente os seus dados já estão cadastrados na vigilância epidemiológica e você entra no protocolo para fazer o seu tratamento para melhorar os agravos daquela doença. Então, a hanseníase, ela é uma doença com notificação compulsória, tratada no posto de saúde, feito o acompanhamento pelo técnico de enfermagem e do enfermeiro, tá? O tratamento é terapêutico medicamentoso e ele é realizado aqui, né, por uma poliquimioterapia. Então, esse paciente ele vai apresentar reações adversas, porque é uma quimioterapia, né? E o poli significa que são várias. Então, são várias terapias que esse paciente vai ser submetido e nós já sabemos que todo tratamento que entra em contato com o nosso organismo, ele deixa sequelas. Então, vamos lá. O tratamento é constituído pelas seguintes medicações: rifampicina, clofazina e dapsona. São administrados simultaneamente, evitando assim a resistência medicamentosa do bacilo. Então, o tratamento é constituído de acordo com a classificação operacional de quem? Da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, os casos que têm até 5 lesões são chamados de paucibacilar. E os casos que têm mais de 5 lesões são chamados de multibacilar. E aí, dependendo, né? Se ela for paucibacilar, ela tem um tempo de tratamento. Nós vamos tratar ela com rifampicina e a dose é mensal, 600 mg, duas cápsulas de 300 mg com administração supervisionada. Quem supervisiona é o técnico de enfermagem. A dapsona é uma dose mensal de 100 mg que também é supervisionada e ela é feita em dose diária de 100 mg, tá? Que pode ser auto-administrado pelo próprio paciente, ele pode tomar em casa. Esse tratamento aqui vai ser concluído em 6 doses supervisionadas, tá? Em até 9 meses, ou na sexta dose, o paciente deverá ser submetido ao exame dermatológico de novo, para fazer uma avaliação neurológica mais simples e do grau aqui da incapacidade física para ele, para verificar se ele está atendendo bem ao tratamento. Na forma multibacilar, nós trabalhamos com a rifampicina mensalmente, 600 mg, então são 2 cápsulas de 300, com administração também supervisionada. Dapsona, 100 mg, o paciente toma sozinho em casa, e a clofazina, tá? Aqui na multibacilar entra mais uma medicação, que é a clofazina.
em 2 doses mensais de 300 miligramas. Ele vai tomar 3 cápsulas de 100 miligramas e essa administração é supervisionada. E em casa, ele vai fazer uma dose diária de 50 miligramas, todos os dias. Esse tratamento aqui, ele é concluído por 12 doses supervisionadas ou até 18 meses. Então, o tratamento da hanseníase, ele é um tratamento longo. Se você tem até 5 lesões, ele pode durar de 6 a 9 meses. Se você tem mais lesões, apresentou aí a doença multibacilar, ele pode se estender de 12 meses a 18 meses. E todos os pacientes, tá, que são multibacilares, que não apresentarem melhora clínica no final do tratamento, preconizado, que é de 12 doses ou 12 cartelas, deve ser encaminhado para avaliação na unidade de maior complexidade. Então, o tratamento ele começa lá na atenção primária, o paciente é acompanhado. Se ele não apresenta uma melhora clínica, ele tem que ser referenciado, tá? E aqui nós temos um hospital específico, mas também nós temos um hospital de doenças tropicais, onde esse paciente vai ser avaliado por um infectologista. Então, aqui, ó, o diagnóstico ele é feito, ó, na atenção básica de saúde e é essencialmente clínico por um exame dermatológico que pode identificar as lesões da pele e as alterações da sensibilidade, né? Então, é feito um teste sensitivo, motor e autômico. É feito com um exame dermatológico e também um exame neurológico, tá? Então, o diagnóstico é fechado no postinho de saúde mesmo. Papel do técnico de enfermagem aqui, ó. Identificar os sinais e os sintomas da hanseníase e encaminhar os casos suspeitos para a unidade de saúde. Observar a tomada de dose supervisionada e orientar acerca dos efeitos adversos do medicamento quando iniciado, conforme o planejamento da equipe. Realizar assistência domiciliar, quando for necessário, e aprazar as doses supervisionadas e organizar os arquivos de aprazamento. Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação e os boletins de acompanhamento conforme a estratégia do local. Realizar curativo com orientação e supervisão do enfermeiro, realizar a vacina, né, BCG nos contatos conforme prescrição e contribuir e participar das atividades da educação permanente nos membros de equipe quanto à prevenção, o manejo da doença e o tratamento. Tudo isso é ação de vigilância epidemiológica. Então, a hanseníase é uma doença que é tratada no posto de saúde, é feito o diagnóstico e o acompanhamento. Ela só é encaminhada para o centro de referência quando o paciente apresenta resistência ao tratamento. Tá? Mas o primeiro passo, o primeiro tratamento é realizado e acompanhado pelo médico e o técnico de enfermagem na unidade mesmo e se houver a necessidade, o técnico de enfermagem faz a visita domiciliar juntamente com o ACS e posteriormente, se houver necessidade, o atendimento médico. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então vamos para mais uma, dá tempo. Vamos falar agora, falamos sobre a hanseníase, agora nós vamos falar sobre a tuberculose. Então vamos lá. Tuberculose é uma doença infecciosa, é uma doença contagiosa e ela também é causada por uma bactéria. Tá? É o Mycobacterium tuberculose. Ela é denominada também como bacilo de Koch, tá? E o termo tuberculose se originou lá da doença porque ela causava lesão e essa lesão é chamada de tubérculos. Então a transmissão ela pode ser por gotícula, contendo os bacilos que são expelidos pelo doente com tuberculose quando ele tosse, espirra ou fala. Quando essas gotículas são inaladas por pessoas sadias, né, elas podem provocar uma infecção tuberculose. Então, a propagação do bacilo de tuberculose está associada principalmente à condição de vida da população.
Então, elas se proliferam nas vias aéreas, tá? E ela traz aí grande concentração, por exemplo, num ônibus lotado, né? A pessoa que está com tuberculose. Se ela tossir, se ela espirrar, as pessoas podem entrar em contato com aquele bacilo de Koch e manifestar a doença. Então, aqui, ó, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para eliminar a proliferação? Então, a gente pode fazer aqui infraestrutura urbana, como, por exemplo, saneamento básico, habitação, onde coexiste aqui a fome e a miséria, né? E ocorre também em ambientes fechados, porque as partículas são expelidas e o doente pode permanecer ali naquele ar, respirando juntamente com os demais e desenvolve a patologia. Outra situação que pode ocorrer também é nos presídios, né? Hoje, o maior índice de infecção por tuberculose, ela está dentro das unidades prisionais. É a patologia mais recorrente, porque um só, tendo aquela cela superlotada, a pessoa fica tossindo ali dentro, e ela pode desenvolver. E essas pessoas, esses locais que elas estão, eles não pegam a ventilação constante nem recebem a luz direta, né? E o que a luz direta do sol, que é o que consegue matar aí essas partículas, porque ela rompe os bacilos. Então, a infecção por tuberculose, ela é presente em qualquer idade, tá? Aqui, ó, qualquer idade. Mas no Brasil, geralmente, ela acontece na infância. Então, nem todas as pessoas que são expostas ao bacilo de tuberculose, elas são infectadas. Mas como nem todas as pessoas infectadas desenvolvem a doença, né? A gente tem que ter cuidado, porque você não sabe se você vai desenvolver ou não. E é por isso que no Brasil foi lançada a campanha de vacinação ao nascer. Quando você nasce, você já recebe a dose da vacina, para que você, caso seja exposto ao vírus, que você tenha condições de combatê-lo e que ela não te leve ao óbito. Então, quando você pega a tuberculose, ela pode atacar o sistema imunológico, né? E pode manter aqui os bacilos sob controle, né? Quando você entra em contato ali com o bacilo, teu sistema imunológico começa a trabalhar e pode controlar essa infecção, diminuindo a possibilidade de que eles se multipliquem rapidamente. Só que qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose. As pessoas imaginam que a tuberculose ela é só no pulmão. Não, ela pode ser cerebral, ela pode ser extrapulmonar, ela pode ser ganglionar. Aí eu botei aqui para vocês alguns exemplos, ó. Gânglios linfáticos, pleura, laringe, rim, cérebro e também nos ossos. Então, a cerca de 10% das pessoas infectadas adoecem, só que mais da metade delas, durante os 2 primeiros anos após a infecção, né? E depois, ao longo da vida, também ela pode adquirir. Então, se você já pegou tuberculose uma vez, não significa que você não possa pegá-la novamente. O ideal é que o teu corpo ele desenvolva uma resistência, mas a gente não pode contar com isso, porque é uma infecção bacteriana. O diagnóstico como é feito? Ele é feito através do exame bacteriológico direto do escarro e é o método fundamental para o diagnóstico. Esse exame aqui, ó, quando ele é executado corretamente, ele permite detectar de 70% a 80% dos casos da tuberculose pulmonar em uma única comunidade. Quem faz esse exame é o técnico de enfermagem, tá? Só queria dizer, lá no postinho de saúde. Ele faz um curso para ele fazer a detecção da malária, da leishmaniose, tuberculose e qual é a outra patologia? A leishmaniose, já falei. A leishmaniose, quem faz é o técnico de enfermagem. Aí, ó, pode fazer também a baciloscopia direta do escarro, tá? E ele deve ser sempre solicitado para quem? Para pacientes adultos que procuraram serviço de saúde apresentando as queixas respiratórias. Então, o médico solicita e quem colhe e faz a leitura da lâmina é o técnico de enfermagem. Pacientes que apresentam alteração pulmonar no raio-x de tórax. E quando você teve contato com o caso de tuberculose pulmonar, bacíferos que apresentam queixa respiratória. Então, vamos lá. Quando o paciente é adulto, a gente faz o teste do escarro. Quando o paciente é adulto e ele está apresentando os sintomas. Ou quando o paciente tem alguma alteração pulmonar numa radiografia. Por exemplo, você foi fazer
um raio-x de tórax e foi observada uma alteração pulmonar. E aí o médico pode solicitar. E também quando você entrou em contato com alguém que está contaminado pela patologia. O exame de raio-x aqui, ó, ele pode auxiliar no diagnóstico, tá? Porque ele justifica a utilização, se possível, nos casos suspeitos. Então, se você coletou ali o escarro do paciente, observou os bacilos, você pode também solicitar um raio-x para confirmar o diagnóstico, tá? Ou devolve esse paciente lá para o médico e o médico faz a solicitação. Então, também pode ter aqui o raio-x. Geralmente, a gente encontra os resultados no raio-x aqui, ó, deve obedecer a seguinte classificação. Raio-x pode estar normal, quando não apresenta imagem patológica no campo, né, do pleuro pulmonar, e suspeito quando ele apresenta aqui imagens sugestivas de tuberculose. Então, pode ajudar. Ou ele pode também apresentar sequela, que é quando ele apresenta imagens sugestivas de lesões cicatriciais. O pulmão já sofreu com a ação do bacilo e, nesse momento, o pulmão já está se cicatrizando, a doença já está indo embora. Então, outras doenças também no exame de raio-x apresentam imagem sugestiva, como, por exemplo, algumas doenças no pulmão, as pneumopatias não tuberculose, que são infecções por bactéria, por micose, por abscesso e também por neoplasia. Uma outra forma de fechar o diagnóstico é a prova tuberculínica, tá? Também quem faz é o técnico de enfermagem. Ela é indicada como método de auxiliar o diagnóstico da tuberculose. Aí a pessoa aqui, ó, ela é reatora ao teste de maneira isolada. Isso indica somente a presença da infecção. Só que isso não é o suficiente para fechar o diagnóstico da tuberculose. Aqui no Brasil, a gente usa o PPD, tá? O teste é o PPD. Ele é aplicado na via intradérmica, no terço médio aqui, ó, da face anterior do braço esquerdo. E na dose a gente coloca 0,1 ml, que equivale aqui a 2 unidades internacionais de tuberculina. E a tuberculina, ela vai se manter ativa por 6 meses, tá? Quando ela for conservada em uma temperatura de 4 a 8 graus. Então, ela deve ser congelada e exposta à luz solar direta. A injeção do líquido aqui, ó, faz parte de uma pequena pápula de limites imprecisos. Ela vai ficar pálida e com um aspecto pontilhado, aqui como se fosse uma casca de laranja, quando a gente injeta ela. Aí a leitura da prova tuberculínica é realizada 3 dias depois da aplicação ou até 5 dias depois. E ela vai ser medida com uma régua. Essa régua tem que ser milimetrada. Então, quanto maior o diâmetro transverso da área e o endurecimento palpável, ali onde você aplicou, se estiver durinho, o resultado deve ser registrado em milímetros. E aí a gente faz a leitura. De 0 a 4 milímetros, não reagiu. O indivíduo não foi infectado pela bactéria que causa a tuberculose. De 5 a 9 milímetros, o indivíduo ele foi infectado, tá? E ele pode também estar ali com micobactérias. De 10 milímetros, né, que é a reação ali mais forte, o indivíduo ele está infectado e ele pode estar ou não doente. Tá? Ele está infectado, mas ele pode desenvolver ou não a doença. E geralmente a gente encontra isso também nos indivíduos que foram vacinados por BCG nos últimos 2 anos. Porque antes era dito isso. Se você não tem a marquinha, né, da BCG, você precisa se revacinar. Em 2019 mudou, tá? Algumas pessoas têm a resistência à bactéria através da vacina, mas elas não fizeram a pústula, a reação na pele. E não estourou e não ficou ali a cicatriz, tá? Então, quem não tem a cicatriz, até 2019 tinha que tomar mais uma dose da vacina para que ele fizesse ali a reação na pele. Depois de 2019, tá? Foi descartado essa possibilidade. Então, o fato de você não ter a cicatriz não significa que você não é imune à bactéria. A mensuração ela deve ser feita de uma maneira correta, tá? E aí o técnico de enfermagem ele vai ser treinado para isso.
Só que algumas circunstâncias elas podem interferir no resultado da prova tuberculínica. Quais seriam? Desnutrição, HIV, sarcocidose, câncer, doença lipoliferativa, tratamento com algum medicamento como, por exemplo, corticoide, drogas imunossupressoras e principalmente gravidez. Tratamento da tuberculose, né? Ele é feito na intenção curativa. Então, a tuberculose, sim, ela tem cura, apesar dela ser uma doença grave. Ela é considerada como uma doença grave. Então, ó, o meu vizinho, ele é legal assim comigo. Aí a gente tem aqui, ó, para tratamento. É um tratamento também com poliquimioprofilaxia e o esquema básico dele é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etabutol, tá? Então, no caso novo aqui, ó, todas as formas de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, exceto se for meningoencefalite, que foram infectados ou não pelo vírus HIV, o paciente aqui, ó, nunca usou nenhum desses medicamentos, né? E aí ele é tido aqui como medicamento anti-TB. Então, a gente utiliza ele tanto para HIV quanto para tuberculose. Qual é a atuação do técnico de enfermagem? Identifica todos os sintomas respiratórios, realiza os procedimentos regulamentados pelo exercício da sua profissão, convoca, aqui, ó, os contatos para consulta médica, identifica o pote da coleta do escarro, orienta a coleta do escarro, recebe os resultados dos exames e protocola esse resultado e anexa ele no prontuário, aplica a vacina BCG e também faz o teste da prova tuberculínica, tá? Isso depois que o técnico de enfermagem foi capacitado. Aí depois ele vai supervisionar o uso correto das medicações e vai fazer visita domiciliar e o comparecimento às consultas de acordo com a rotina da equipe. E ele vai entregar os medicamentos conforme a prescrição. Então, essa é a função do técnico de enfermagem para o tratamento da tuberculose. Tá? Você vai tanto fazer o controle da patologia, como vai fazer os exames que fecham o diagnóstico e depois de diagnosticado, você vai fazer o acompanhamento desse paciente, tá? Então, lá na atenção primária, o trabalho do técnico de enfermagem, ele é de grande valia e a enfermagem tem mais autonomia para trabalhar com os pacientes. Até aqui alguma dúvida? Eu tenho uma. O que é que o meu vizinho está fazendo? Então é isso, gente. Eu vou passar para vocês um exercício. Vou entregar até o final da tarde, tá? Vou mandar para vocês o exercício. Amanhã é o dia para vocês fazerem o exercício. E na segunda-feira nós nos encontramos na plataforma, tá bem? Tenham todos um ótimo final de semana.